Olá, caros alunos. Nesta aula, iremos estudar matriz de uma transformação linear. Matriz de uma transformação linear. Sejam f de v em w uma transformação linear a uma base de v, b uma base de w, considerando a dimensão de v igual a 2, a dimensão de w igual a 3, A formada pelos vetores V1, V2, B formada pelos vetores W1, W2 e W3. Um vetor V pertencente ao espaço V pode ser expresso como combinação linear da base A, isto é, V igual a x1, V1 mais x2, V2, ou em termos de coordenada, V subíndice A, isso é V em relação à base A, é igual a x1, x2. E a imagem de V, isto é, f de V, pode ser dada como uma combinação linear dos vetores da base B, isto é, f de V é igual a y1, w1, mais y2, w2, mais y3, w3, ou em termos de coordenada, f de v subíndice B, isto é, a imagem de V em relação à base B, ela é igual a as coordenadas y1, y2 e y3. O nosso objetivo agora é colocar em termos de matriz as coordenadas imagem de V em relação à base B em termos do vetor V em relação à base A. Então vamos achar uma matriz que relaciona esses dois vetores, o vetor V em relação à base A e o vetor imagem de V em relação à base B. Essa matriz que transforma esses dois vetores, ela será a nossa matriz de transformação linear. Para construirmos aquela matriz de transformação linear, consideramos a imagem de V como sendo a imagem do vetor V em termos da combinação linear dos vetores da base de A. Utilizando-se das operações básicas das transformações lineares, temos que a imagem de V é igual a x1, imagem do vetor V1, mais x2 vezes a imagem do vetor V2. Sendo a imagem do vetor V1 e a imagem do vetor V2 vetores do espaço W, eles serão combinações lineares dos vetores da base B. Então, colocando a imagem V1 e a imagem V2 como combinação linear dos vetores da base B, temos a imagem de V1 igual a A11, W1, mais A21, W2, A31, W3. Essas coordenadas A1, A21, A31 formarão a primeira coluna da minha matriz transformação linear. E a imagem de V2 será igual a A12, W1, mais A22, W2, mais A32, W3. Logo, estas coordenadas A12, A22, A33 formarão a minha segunda coluna da minha transformação linear, da minha matriz transformação linear. Substituindo 3 e 4 em 2, temos a seguinte relação. Imagem de V é igual a x1 que multiplica a imagem de V1 em relação à base B, mais x2 que multiplica
a imagem de V2 em relação à base B. Utilizando-se da propriedade distributiva da matemática, e em seguida colocando em evidência os vetores da base B, isto é, colocando em evidência W1, W2 e W3, encontraremos a seguinte relação. Assim, a imagem de V pode ser dada em termos de uma combinação linear dos vetores da base de B, em que os coeficientes são dados em termos de combinações das coordenadas x1 e x2 do vetor V e das coordenadas da imagem dos vetores da base de A, A11, A12, A21, A22, A31, A32. Comparando a equação 5 encontrada com a equação 1, em que a imagem de V é dada em termos de combinação linear dos vetores da base B, encontramos que y1 vai ser igual a x1 A11 mais x2 A12, y2 igual a x1 A21 mais x2 A22, y3 é igual a x1 A31 mais x2 A32. Relembrando aqui que a imagem do vetor base de A, V1 e V2 é onde encontramos as coordenadas A1, A21, A31, A12, A22, A32. Desta forma, podemos reescrever as relações y1, y2 e y3 em termos de matrizes. Assim, encontramos a seguinte relação. A matriz coluna da imagem de V em relação à base B é igual a uma matriz 3 por 2, em que a primeira coluna é formada pelas coordenadas da imagem de V1 em relação à base B, e a segunda coluna é formada pelas coordenadas da imagem de V2 em relação à base B, que multiplica a matriz coordenadas de V em relação à base A. Ou ainda simbolicamente, f de V subíndice B é igual a matriz T vezes V subíndice A. A matriz T é a nossa matriz transformação linear. Assim, T é denominada matriz transformação linear de F em relação às bases A e B. Essa matriz é, na verdade, um operador que transforma V subíndice A, V, componentes de V na base A, em F de V subíndice B, isto é, componentes da imagem de V na base B. A matriz T é da ordem 3 por 2, sempre que a dimensão de V é igual a 2 e a dimensão de W igual a 3. Se a transformação linear F de V em W tivesse dimensão de V igual a N e dimensão de W igual a M, T, a matriz transformação linear, seria uma matriz de ordem M por N. As colunas da matriz T são componentes da imagem dos vetores V1 e V2 da base A de V
em relação à base B de W, como podemos ver na representação aqui da matriz.